Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero convidar você que está aqui comigo e você que está na sua casa agora, ou onde estiver, para pegar sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 121. Salmo 121. E esse texto, que é uma das mais belas poesias da Bíblia, diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O tema desta noite é socorro. Socorro. Porque este é um salmo de romagem, salmo dos degraus, o salmo daqueles que estavam no vale, rumando para Jerusalém, a cidade construída ao redor, ou no meio, ou dentro de montanhas, e montanhas ao seu redor. A geografia desse salmo aponta para nós que tantas vezes nós caminhamos para o alto. É a nossa certeza, é a nossa segurança. Mas agora os nossos pés estão no vale. Agora tem choro, agora tem dor, agora tem crise, agora tem ansiedade, agora tem medo, agora tem depressão, agora tem pandemia, agora tem desemprego, agora tem famílias passando por momentos de turbulência, agora tem filhos estressados dentro de casa, agora tem pais estressados com seus filhos dentro de casa, agora tem empresários quebrados, tem comerciantes que fecharam as suas portas, tem pai de família que não tem o que pôr na mesa para comer. Agora é vale, agora é dor. E os que estão no vale estão caminhando para cima, para o alto, para Jerusalém, com a pergunta na alma: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há momentos na vida, irmãos, que parece que qualquer lado para o qual você olha, você não encontra uma saída, uma janela aberta, uma porta de escape, uma luz no fim do túnel. A pergunta é retórica: de onde me virá um socorro? Eu não sei se você já viveu esse momento, de estar numa situação onde você diz assim: ou Deus me socorre, ou não tem saída. Ou Deus me abre uma porta, eu estou numa situação muito difícil. As experiências são as mais variadas. Seja um momento de enfermidade. Estava vindo para cá e ouvindo um relatório de uma médica acerca de um irmão nosso querido, um pastor hospitalizado. Ela pedindo: redobre as orações. Redobre as orações. É uma situação que você está precisando de um sustento e o sustento não chega. Você diz: meu Deus, o Senhor me socorre. Não tem saída para mim. No ano 2000 eu tive essa experiência que marcou minha vida, marcou minha história, porque às vezes você prega uma verdade e você precisa experimentar na pele esta verdade para saber que o que você prega não é uma teoria,
mas é um fato real. Eu estava fora do Brasil estudando com a minha família, quando, na realidade, o que eu tinha em mãos era menos da metade do que eu precisava para sobreviver. E eu tinha duas opções: ou retornava frustrado, ou eu pedia a Deus que abrisse uma porta para mim. E eu nunca me esqueço daquele dia em que eu chamei minha esposa, os filhos pequenos, compartilhei com eles a situação e disse: nós sempre pregamos que Deus é o Deus que socorre, é o Deus que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que intervém. Então vamos pedir para Ele um milagre. Naquele dia que nós oramos, no mesmo dia, Deus abriu uma porta. Um telefonema, um convite, uma conferência, um congresso. E a partir dali, muitas outras oportunidades vieram. E durante o tempo que nós ficamos ali nos Estados Unidos estudando, nunca nos faltou um centavo para comprar comida para casa, para botar pão na mesa, para pagar os custos de escola, de aluguel, de tudo que nós precisamos, porque Deus supriu a nossa necessidade. Eu sei que a realidade do Brasil hoje é das mais críticas do mundo. O índice de desemprego é imenso. O empobrecimento da população, uma realidade. O endividamento do país, um fato. A pandemia aqui, hoje, é o lugar mais atingido no planeta. Já passamos de 332 mil pessoas ceifadas. A perspectiva de vacinação se estenderá para o ano. E nessa conjuntura toda, onde a grande maioria da população é de baixa renda, a situação é a mesma descrita pelo salmista. Está num vale, perguntando com dor na alma, com lágrima nos olhos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Dos homens não pode vir, dos recursos humanos não podem vir. E é nessa conjuntura, irmãos, que eu gostaria de propor 3 verdades para nós nesse texto. Porque a resposta está eloquente no verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando a terra não pode lhe valer mais, o Deus Criador é o seu braço estendido para socorrer você na sua necessidade. Então, quero levantar aqui 3 perguntas. A primeira delas é: por que Deus pode ser o nosso socorro? Você que está aflito, ansioso, talvez entrando num processo de depressão. Quem sabe não aguentando mais, numa casa pequena, com parcos recursos, seus filhos sem poder ir para a escola, você sem poder sair para trabalhar e todo mundo adoecendo dentro de casa. Como você pode sair dessa? De onde virá o seu socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que pode ser o seu socorro? Primeiro, é porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se você crê nessa verdade, que este vasto universo, este complexo universo, veio à existência pelo poder da palavra de Deus, e se esse mesmo Deus é o seu socorro, então você pode descansar o seu coração. Se Ele criou do nada todo o universo, então para Ele não tem impossíveis, não tem causa perdida, não tem família sem solução. Você pode descansar no cuidado dEle. Segundo lugar, por que Ele pode ser o seu socorro?
E o versículo 3 e 4 vai responder essa pergunta, porque ele é aquele que está vigiando por você. Aliás, um bom exercício de análise de texto, e talvez fosse um bom exercício para você agora, é perceber que a partir do verso 3, quando ele vai descrever este Deus que criou os céus e a terra, ou o céu e a terra, a palavra que mais vai aparecer no texto é guarda, 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 guarda. Esse Deus é o Deus que guarda você. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Os homens podem cochilar. Um sentinela pode cochilar. Um médico pode cochilar. Um enfermeiro, uma enfermeira pode cochilar. Uma mãe pode cochilar. Um pai pode cochilar. Um pastor pode cochilar. Você pode cochilar. Deus não. Os olhos de Deus estão postos sobre a sua vida 24 horas por dia. Deus não tem sono. Deus não tem cochilo. Deus não se cansa. Deus não se fatiga. Deus não fica estressado. Deus não perde o controle. Deus não perde o comando. Ele está 24 horas por dia sobre você, olhando para você, velando por você, cuidando de você. Mas em terceiro lugar, sabe por que Deus pode ser o seu socorro? Deus pode ser o seu socorro porque Ele está presente inalienavelmente. Olha comigo o verso de número 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Assim como a sombra está do seu lado, projetando o seu corpo, e você não consegue driblar a sua sombra, fugir da sua sombra, se esconder da sua sombra, assim Deus está do seu lado, à sua direita, para proteger você, para guardar você, para sustentar você, para segurar firme a sua mão, para enxugar as suas lágrimas, para aprumar você, para dar esperança para você, para conduzir você, para receber você na glória. Nunca haverá um momento em que Deus vai desamparar você, deixar você sozinho. Naquela belíssima e eloquente ilustração, Pegadas na Areia, eu acho que todos aqui já leram, haverá momentos em que você se sentirá sozinho, em que o seu coração palpita e as suas emoções vão dizer para você, parece que Deus não está comigo. Haverá circunstância tão difícil que você vai dizer, Deus não está comigo. A presença dele não é real. Eu não vejo, eu não entendo, eu não sinto. Mas nessa hora, Deus vai dizer a você, quando você olhar para trás e só ver duas pegadas, meu filho, não são as suas, são as minhas, porque nesse momento eu estou carregando você no meu colo. Ele está com você, como sua sombra, à sua direita. Mas há uma segunda pergunta nesse texto, que vale a pena fazer. Quando? Agora não é por quê. Quando Deus pode ser o seu socorro? Em primeiro lugar, Deus pode ser o seu socorro quando o seu socorro acaba. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, tem hora que o dinheiro acaba. E talvez, quantas famílias aqui no Brasil, e já começaram a receber mais um pouquinho de ajuda do governo federal, mas é pequena. Você vai no supermercado hoje, com R$250, o que você leva para casa? Para quantos dias você tem pão sobre a mesa, com R$250? Talvez é fácil para as pessoas que têm sustento, têm casa para morar, têm cama macia para dormir, tem travesseiro macio para encostar a cabeça,
Tem dinheiro no banco para uma hora de emergência. Tem propriedades que pode se dispor na hora de uma crise. Mas imagina alguém que não tem dinheiro para comprar comida. Que mora num casebre que não tem os mínimos recursos suficientes para a vida digna. Que fica doente e não tem como ter um atendimento adequado e imediato, porque não tem recursos para pagar. Chega um momento em que o dinheiro não é a solução, que os recursos das ciências também não têm solução, que você recorre à família e a família não pode lhe estender a mão, você recorre a um amigo e o amigo não pode lhe valer, e você olha para todo lado e diz: de onde me virá o meu socorro? Meu socorro acabou. E quando todos são impotentes para estender a mão para você, o braço do onipotente toma você, segura você, levanta você e conduz você em segurança. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Segundo lugar, Deus pode ser o nosso socorro, meus irmãos, diante das circunstâncias mais difíceis da vida. E o salmista, no verso 6, vai usar uma ilustração que para nós aqui parece não fazer sentido. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Como assim o sol molestar, a lua molestar? Eu tenho uma característica, eu não sei usar óculos escuro. Não sei, não aprendi. Até dia que está fazendo bastante sol, estou dirigindo, não boto um óculos de sol. Mas eu não consigo, já fui a Israel 10 vezes, e eu chego lá, ou eu ponho, ou eu não consigo sequer andar. A claridade é muito forte. E não sei se você já parou para perguntar, quando você lê os evangelhos, quantos cegos Jesus curou? Puxa vida, tanto cego nessa terra. A luminosidade muito intensa, misturada com a areia do deserto, com a falta de higiene para umedecer, para limpar. Isso produzia cegueira. Os estudiosos dizem que as pessoas que viviam em tendas no deserto, nas noites muito claras, a luz da lua também afetava a visão. Dormiam a céu aberto. Os pastores vigiando as suas ovelhas. E o que ele está dizendo é o seguinte, que os perigos maiores do dia e os perigos maiores da noite não podem destruir você, porque Deus está guardando você. Talvez hoje nós usaríamos outra figura, não é a figura que o salmista usou. Quais são os perigos do dia hoje? Quais são os perigos da noite hoje? O que você teme hoje, quando você sai de casa, para trabalhar, para levar os filhos para a escola, para buscar os filhos na escola? Quais são as ameaças que hoje atingem a sua vida durante o dia e durante a noite? E o salmista vai dizer: o Senhor é quem te guarda, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Os perigos do dia, os perigos da noite não podem molestar você, se Deus é o seu guarda, se Deus está com os olhos sobre você para vigiar a sua vida. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Terceiro lugar, Deus pode ser o nosso socorro em todo o tempo. Olha comigo o verso de número 8, parte A: o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada. O que significa isso? Se você olhar comigo, o salmista, em breves palavras, sintetizam toda a sua vida. Diríamos que você sai para os seus compromissos públicos e você volta para os seus compromissos pessoais e domésticos.
Ele guarda a sua saída para o seu trabalho, para as suas viagens, para os seus afazeres. E Ele guarda a sua entrada quando você retorna para casa, quando você retorna para a sua família, quando você retorna para o aconchego do seu lar. Deus está guardando você em toda a sua agenda, em todo o seu itinerário, em todos os seus compromissos, em todas as geografias nas quais você põe a planta do seu pé. Em outras palavras, Deus está guardando você em todo o tempo. Em todo o tempo. E se você olhar, afinal, eu diz desde agora e para sempre. Não é apenas em todo lugar. Não é apenas em toda circunstância. Mas Deus está guardando desde agora, durante a vida e além do túmulo. Não há tempo, não há circunstância que Deus não esteja velando e cuidando de você. Mas há uma terceira verdade que esse texto nos apresenta. A primeira delas é, por que Deus pode ser o seu socorro? A segunda é, quando Deus pode ser o seu socorro? Mas a terceira pergunta é, que tipo de socorro Deus pode lhe dar? E a primeira resposta é, Deus pode trazer para você um socorro moral. Olha comigo o verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Irmãos, não tem um texto para mim mais realista do que este na Escritura. Se Deus tirar a mão da minha vida, da sua vida, os nossos pés vão escorregar. Nenhum de nós aqui, por mais experiente, por mais piedoso, por mais maduro na fé, pode dizer assim, eu confio no meu taco. A corda não rói do meu lado. Eu não caio. Eu sou firme. Não. O apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem segura a gente é a mão do Deus Todo-Poderoso. Não confie em você. Não confie na sua força. Não confie na sua capacidade. Dependa de Deus. Isso me lembra quando Dwight Lyman Moody, nas suas campanhas de evangelização, nas suas cruzadas nos Estados Unidos, caminhava com um diácono do seu lado. De repente o diácono olhou e viu um homem caído na sarjeta, bêbado, cheio de vômito, num estado de calamidade. E o diácono disse, está vendo ali, Moody, a situação daquele homem? Ele disse, estou vendo sim, se não for a graça de Deus, eu que estaria ali. Às vezes você passa por São Paulo, e você já deve ter visto o que eu já vi tantas vezes, debaixo de marquises, retornando a altas horas da noite, de cidades onde fui pregar, e vendo pessoas injetando drogas nas suas veias. Vendo pessoas se prostituindo, a céu aberto. Um estado de degradação terrível. E eu posso lhes dizer uma coisa, não for a graça de Deus, talvez nós estaríamos ali. É o Todo-Poderoso que livra os nossos pés da queda. É o Todo-Poderoso Deus que livra a nossa alma da morte. É o Todo-Poderoso Deus que livra os nossos olhos das lágrimas. Se você e eu estamos de pé, não é porque somos melhores, é por causa da graça de Deus e da mão poderosa de Deus nos sustentando. É isso que está escrito aqui. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele tem poder para nos livrar moralmente. É isso que o texto está dizendo. Segundo lugar, que tipo de socorro?
Socorro espiritual. Olha comigo o verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, o Senhor guardará a tua alma. Que mal ele está falando? De onde vem o mal? De onde procede o mal? Onde está o mal? Primeiramente o mal que emana, que procede do nosso próprio coração. Se nós formos deixados a nós mesmos, irmãos, nós temos um laboratório de pecado que trabalha 24 horas por dia processando só coisa ruim. Procede do coração os maus desígnios, disse o Senhor Jesus. Que mal? O mal que está aí fora, no sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Esse sistema é um sistema anti-Deus. Os valores distorcidos, enviesados. Quando você liga uma televisão, vai assistir um filme, você percebe que o que está por trás é uma maquinação do mal. Você vai ler uma telenovela, porque graças a Deus crente não assiste mais novela e telenovela, mas os que fabricam isso estão aí com a mente a serviço do mal, da desconstrução. De você ver os filmes de Hollywood, é violência, é misticismo, é promiscuidade, às claras. É um mal. Que mal? Aquele que vem do maligno. Aquele que é assassino, aquele que é ladrão, aquele que é o pai da mentira, aquele que é o destruidor, aquele que é o enganador, aquele que é assassino, aquele que vem para roubar, para matar, para destruir. Se Deus não nos livrar, irmãos, nós sucumbimos. Nós não temos blindagem para esse mal. Nós não temos condições de manter esse mal do lado de fora, a não ser que Deus nos guarde. A não ser que Deus proteja a nossa alma. Por isso, amados, se você que está aqui hoje, e você que está nos assistindo, como o salmista está dizendo, socorro! Socorro! Eu posso lhe garantir que Deus é o seu socorro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que está vigiando por você. É aquele que está presente com você. Ele vai guardar você em toda circunstância, em todo momento. Na vida e por toda a eternidade. E Ele pode segurar você para que você não caia. Ele pode guardar você de todo o mal. Ele pode guardar a sua alma. Ele vai guardar você na saída, na entrada. Vai guardar você agora e para todo sempre. Ele é o nosso socorro. Dele vem o nosso socorro. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que traz para nós uma mensagem de esperança, de segurança e de consolo. Certamente há tantas pessoas angustiadas agora, tantas pessoas aflitas, tantas pessoas precisando de uma mão estendida. E o que nós pedimos nesta noite, Senhor, ouve o clamor do aflito. Traz resposta àquele que está com a alma aflita, apertada de dor, clamando aos céus, buscando um socorro. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas, acalma o coração, tira o medo, a ansiedade, a dúvida. Meu Deus, terapeutiza a alma daquele que está adoecido. Em nome de Jesus, abra os olhos da alma e permita que as pessoas vejam que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Traz ânimo, traz vigor, traz fé, traz esperança, Senhor.
E conduz-nos, meu Deus, à tua palavra, porque ela restaura a nossa alma. Em nome de Jesus, visita a família daqueles que estão conosco, assistindo-nos nesta noite. Visita a família daqueles que estão conosco na tua casa nesta noite e faz algo extraordinário. Dá-nos um sinal do teu favor. Nós oramos, cheios de esperança e de convicção, porque oramos no nome que é sobre todo nome, o nome daquele que é a razão da nossa vida, a razão da nossa alegria, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso amado e glorioso Senhor Jesus Cristo. É neste nome que buscamos a tua face, em nome dele, para a glória dele. Amém e amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.